Alunos do oitavo ano, está começando o nosso segundo bimestre. Os assuntos que vamos expor nessa videoaula e a proposta das outras está baseado no livro. O assunto é o Iluminismo, está na página 6, a página 14. Nessa primeira imagem aqui, nessa primeira página, nós verificamos alunos estudando, pesquisando. Pesquisando aonde? Na Wikipédia. A Wikipédia é a enciclopédia virtual. E essa enciclopédia, que é uma coleção de livros, que é onde estão acumulados, para acumular conhecimentos, é uma das propostas dos iluministas. Acumular o conhecimento. Não é possível guardar tudo na cabeça. Então precisa-se da enciclopédia. E é isso. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento de ideias que alcançou a política, mudança na política, na economia, na ciência, na filosofia, no ato intelectual e assim por diante. De ideias que começou, desenvolveu-se na Europa, século XVII, XVIII. E até hoje essas ideias, elas prevalecem, elas são defendidas, aparecem na vida, como por exemplo na própria Constituição brasileira, direito à manifestação, direito de expressão, direito à educação, direito à vida, são propostas iluministas. E essa proposta é baseada na razão. A razão é o valor supremo. E o que é razão? É o ato de pensar, é o ato de raciocinar, é o ato de querer saber, buscar o saber, buscar o conhecimento, que só a razão alcançaria a luz, o esclarecimento. O que eles vão criticar? A ignorância. A maioria da população europeia era ignorante, era analfabeta, não estava mergulhada no fanatismo religioso, nas ideias de que a orientação que as igrejas passavam, o cristianismo passava, é que Deus é que determinava a vida das pessoas. Os iluministas não acreditam nisso. Eles não são ateus, eles não são contra Deus. Apenas tiram o fardo de que tudo que acontece na vida não é culpa de Deus. Para os iluministas, devia se duvidar de tudo. Isso aqui é um princípio da ciência. Então, os iluministas eles vão buscar a ciência, o conhecimento, o saber. O que eles propunham? Conhecimento. Eles se opunham ao conhecimento baseado na autoridade, na tradição, né? E propunham o quê? Um conhecimento baseado na razão, no ato de pensar. Veja essa imagem aqui, a imagem da liberdade com a razão jogando seus raios sobre a ignorância, né? Virando a página, nós vamos ver aqui, vejam, progresso, otimismo e Deus. Progresso, eles acreditavam no progresso, que a razão, a ciência traria o progresso. E o que é o progresso para eles? É o ato de resolver os problemas da vida, os problemas das pessoas, os problemas que envolvem a natureza humana, a natureza em si, e assim por diante. Então era o progresso, né? Quer dizer, os iluministas que a razão levaria ao progresso. Eles eram otimistas, eles acreditam que o ser humano é capaz de mudar a sua vida, o ser humano pode determinar outra condição para a sua vida. E Deus, eles não são ateus, eles acreditam em Deus, né? Eles consideram Deus o relojoeiro do universo, ou seja, o construtor do universo. Ele tem sua importância e não pode negar. O que não podemos dizer é que, por exemplo, a pobreza, a miséria é culpa de Deus. A pessoa está doente de lepra, é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, isso é coisa dos humanos. É isso que os iluministas dividiram aqui, por exemplo, Lavoisier, que é um cientista da época, né, que é baseado nessas ideias iluministas. Os iluministas acreditavam que o mundo era regido por leis naturais. E que são essas leis naturais? As leis que dão exatamente a condição de liberdade, né, a busca de liberdade, igualdade de expressão. Os iluministas também
reagiram ao antigo regime, eles criticavam a forma de governar do antigo regime, era o governo absoluto, né? O governo de uma pessoa só. Nós vamos verificar que eles vão ter outra proposta para o poder, para o governo. Então eles criticavam a igreja, criticavam o cristianismo, o fanatismo religioso, né? Criticavam os governos, a forma que governavam e assim por diante. Alguns pensadores iluministas. Aqui John Locke. John Locke é considerado pensador iluminista, considerado o pai do iluminismo, do liberalismo na política, né? E por que isso? Ele dizia que todas as pessoas nasceram e tinham os mesmos direitos. Que direitos? Direito à vida, direito à liberdade e à propriedade. E para garantir esse direito, deveriam ser eleitos governantes, escolhidos governantes que defendiam esse direito que ele considera como direitos naturais, né? O John Locke acreditava que os governos que não defendessem esse direito deveriam ser retirados do poder, até pela força das armas. Vejam, a proposta é muito radical, né? Do outro lado, nós vamos ver Voltaire. O que ele defende? Voltaire: a liberdade de expressão e a tolerância. Ele criticava a Igreja Católica, a monarquia absoluta, combatia a ignorância e o preconceito e fanatismo religioso. São as ideias de Voltaire. A obra dele, Cartas Inglesas, expressava exatamente isso. Defendia a liberdade de expressão, de religião, e o poder do rei deveria ser limitado. Olha essa frase dele aqui: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Então é a liberdade de expressão. Liberdade de dizer. É claro que essa liberdade de expressão não lhe dá o direito de denegrir ninguém, de tirar a dignidade de ninguém. Vamos ver mais um pensador nessa primeira parte aqui, que é o Montesquieu, na página 10. Jurista. Qual é a obra dele? O Espírito da Lei. As ideias de Montesquieu vai defender a divisão dos poderes em três: poder executivo, legislativo e judiciário, poderes independentes, cada um com sua função, com a sua parte, com a sua obrigação e responsabilidade. Por exemplo, executivo: administrar, executar as leis, administrar obras para a população, para a sociedade. Legislativo: legislar, elaborar leis, fiscalizar o executivo. O judiciário: para fiscalizar o cumprimento das leis. Essa proposta do Montesquieu que vai levar à divisão do poder, que era único, em três poderes autônomos. E é isso nessa primeira parte.